Olá, vamos começar a nossa aula de número 13. Vamos ver o que tem aqui. Vamos continuar, né? Vamos ver se vai aparecer alguma coisa melhor aqui pra gente. Vamos lá ver. Texto para as questões de 13 a 20. Vamos lá, então vai aparecer um texto. Mesmo que esteja pequeno aqui, acompanha aí no seu PDF, tudo certinho e bonitinho, tá? Então vamos lá, o textozinho. Vou ler para vocês. Na comunicação, o elemento primitivo é a sentença ou proposição simples, formada basicamente por um sujeito e um predicado. Lembra que a gente estava falando? Sentenças declarativas, tá? Sujeito, verbo, predicado. Nessa definição, estão incluídas apenas as proposições afirmativas ou negativas, excluindo-se, portanto, as proposições interrogativas, exclamativas e etc. Olha que legal, né? São consideradas proposições somente aquelas sentenças bem definidas, isto é, aquelas acerca das quais é possível decidir serem verdadeiras ou falsas. Toda proposição tem um valor lógico, ou uma valoração VOF, excluindo-se qualquer outro valor. As proposições são designadas por letras maiúsculas, A, B, C, etc. Na verdade, letra maiúscula ou minúscula não vai fazer diferença em qualquer banca, né? Beleza? Vamos ver o que a gente tem mais. Continuar o texto é um pouquinho grande. A partir de determinadas proposições, denominadas proposições simples, pode ser formadas novas proposições, empregando-se os seguintes conectivos. E, indicado por esse símbolo, perfeito. O ou, indicado por esse símbolo. O se, então, indicado pela setinha. Se, somente se, indicado pela dupla setinha. Perfeito. A relação A, se, somente se B significa se A, então B, e se B, então A. Emprega-se também o modificador não, indicado pelo, olha o símbolozinho do modificador, né, que é a cantoneira. Se A e B são duas proposições, constrói-se as tabelas verdades das proposições compostas, formadas a partir das proposições simples A e B, dos conectivos e do modificador citados. A coluna correspondente a determinada proposição composta é a tabela verdade daquela proposição. Muito bom, né? Bom, esse textozinho estava na prova do TRT, tá? Então, é um textozinho que estava na prova do TRT e vamos ver as questões. O legal é que essa parte do conteúdo não importa se nós estamos trabalhando com o CESP ou com a FCC, porque eles trabalham assim, ó, é o mesmo estilo de questão. Então, se você está trabalhando aqui com essa matéria aí no TRT, que a última banca que fez o TRT foi o CESP, você pode se preparar, porque a FCC também cobra da mesma forma. Então, o conteúdo é o mesmo, então eu fiz por bem colocar todas essas questões aí que caíram na última prova do TRT. Vamos ver, então, o que vai aparecer pra gente? Vamos lá. Ó. Considerando as informações do texto acima, julgue as questões de 13 a 20. Então, nós temos aí das questões 13 a 20 em relação a esse texto, tá? Ok? Vamos lá. Vamos colocar aí. Questão de número 13. Tá aí, ó. CESP, UNB, TRT, Quinta Região, 2008. Vamos fazer essa questãozinha, né? Então, vamos buscar aqui. Na tabela abaixo, a última coluna da direita corresponde à tabela verdade da proposição. Se não A ou B, então a negação de A ou B. Perfeito? Então, na verdade, essa questãozinha, o CESP, ele já te deu a tabela. A gente não vai precisar montar a tabela. Mas, olha, fique esperto, porque a gente só vai precisar preencher a tabela, né? Então, vamos buscar aqui a tabela. Proposição A. Essa tabelinha, o CESP já te deu pronta, isso aqui tudo, tá? Então, só vou colocando aqui, ó. Ó, proposição B. Não A. Não A ou B, que é essa daqui, né? Vamos lá. Negação de A ou B, que é essa daqui. E como a gente estudou, né? Também tá aqui, ó. Agora, percebam um detalhe. Vocês estão percebendo que aqui tem uma coluna da negação de A ou B, mas o CESP não te ofereceu a coluna do A ou B.
porque você vai ter que negar A ou B. Então fiquem muito espertos com esse tipo de questão, visto que foi o CESP que omitiu a coluna do A ou B, não fui eu, tá? Então vamos fazer esse tipo de questão só para você perceber o que vai acontecer, beleza? Então tá. Então o que o CESP fez? Ele valorou aqui, perfeito, e valorou aqui. Não apareceu ainda, mas eu já vou colocar para vocês. Vamos lá, duas proposições simples. Então eu tenho 4 linhas, 2 elevado ao quadrado, são 4 linhas, sendo 2 verdadeiras e 2 falsas. E eu vou colocar fielmente o que estava na prova, tá? Eu não vou mudar a sequência aqui não. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí, 4 linhas, 2 verdadeiras, 2 falsas. Para a próxima, sempre a metade, lembrando, só você intercalar, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Perfeito? Ok. Então vamos lá. Agora está aparecendo assim, olha só. Eu não vou poder preencher isso aqui primeiro, porque o CESP já me deu essa coluna preenchida. Então vamos ver o que o CESP colocou aqui pra gente? Colocou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Pronto. Tá aí a tabela original que o CESP colocou na prova, tá? Você pode baixar seu PDF, pode entrar no site do CESP e pegar. Essa questão está fielmente dessa forma. Agora é que você vai preencher junto comigo aí, beleza? De acordo com os nossos conhecimentos que a gente já adquiriu até aqui no nosso curso. Vamos lá? Então aqui, negação de A. Nega A é verdadeiro, vai ficar falso. A é verdadeiro, vai ficar falso. A é falso, vai ficar verdadeiro. O A é falso, vai ficar verdadeiro. Muito bom. Beleza. Vamos lá. Que conectivo apareceu aqui? Conectivo OU, professor. E o OU só é falso se ambas forem falsas. Então vamos trabalhar na coluna do não A e na coluna do B. Esquece o A, vamos trabalhar aqui, ó. No OU, se tiver uma verdadeira, ela fica verdadeira. Tem verdadeira? Tem não, professor, são 2 falsas. Então a teoria me diz que ela fica falsa. Tem verdadeira? Tem, então ela vai ficar verdadeira. Tem verdadeira aqui? Tem, então ela vai ficar verdadeira. Muito bom. É agora que você tem que tomar cuidado. Notem que o CESP, como eu falei, ele não te ofereceu a coluna do OU para você fazer a negação. Então, olha só, fica bem esperto, tá? Você vai fazer assim, ó. Esquece essa negação aqui. E o OU só é falso quando ambas são falsas, né? Na coluna do A e do B. Não é isso? Então, só seria falsa nessa última coluna. Mas aí, olha que legal. Como é a negação, você inverte. Aqui, onde seria falsa, ela vai ser verdadeira. E as outras, onde seriam verdadeiras, ela vai ficar falsa. Exemplo, no OU, se uma das duas, se pelo menos uma for verdadeira, ela fica verdadeira. Só que aqui, ó, vai ficar falso. Porque ela ficaria verdadeira, mas como apareceu a negação, ela fica falsa. Ok? Então, a mesma coisa. Aqui também, o OU fica verdadeiro, mas a negação vai ficar falso. No OU, pelo menos uma verdadeira fica verdadeira, mas como ele quer a negação, vai ficar falso. Agora, no OU, só é falso se ambas forem falsas. Mas como é negação, ela vai ficar, verdadeira. Televisãozinha, não atrasa não. Vamos lá. Agora, olha só. Vamos preencher a última coluna. Ela já está preenchida, a gente vai ver se está certo. Visualmente, que conectivo nós temos aqui? É o se, então. No se, então, lembrando, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, ela vai ficar falsa. Notem, não A ou B daqui e a negação de A ou B está aqui. Então, vou fazer daqui para cá. Perfeito? Só vai ser falso se for verdadeiro e falso. Olha só que legal. Verdadeiro e falso. Se é verdadeiro e falso, ela não pode ficar verdadeira. Ela automaticamente é falsa. Tá vendo? Então, já concluímos uma coisa muito importante, né? Já sabemos que o item está errado, né? Mas vamos continuar o preenchimento aqui. Não tem VF, fica verdadeiro. Aqui, VF, ela vai ficar falso. E verdadeiro, verdadeiro, ela ficaria verdadeira. Então, essa coluna preenchida dessa forma está errada. A correta é essa. Então, logo, o item vai estar errado. Perfeito?
Claro que a questão não pediu, mas ó, se fosse ter que ver se era tautologia, contradição ou contingência, note-se, apareceram as duas valorações. Seria uma contingência. Só que a questão não pediu isso, né? Mas é só para critérios didáticos para vocês. Perfeito? Então, muita atenção com esse tipo de questão. Perfeito? Vamos para a próxima? VaptVupt. Poxa, aparece aí, questão 14. Questão 14, CESP, UNB, TRT, 5ª Região, 2008. Olha, outra questãozinha, né? TRT, 2008. Vamos ver o que tem pra gente. Na tabela abaixo, a última coluna da direita corresponde à tabela verdade da proposição. A negação de A e B, então A e não B. Nossa, nossa, muito parecido. Ele só mudou os conectivos ali, né? Legal, vamos ver então. Vamos puxar nossa tabela. Puxamos. Da mesma forma, o CESP já te deu essa tabela e preencheu alguns dados. Perfeito. Vamos ver o que ele colocou aqui. A. Colocou aqui B. Aqui a negação de B. Aqui ele colocou a negação de A e B. Notem que a gente já aprendeu a montar essas tabelas, né? Ó, proposição simples A, proposição simples B. Não tem negação de A, mas tem a negação de B. Aí você tem a negação de A e B. Mais uma vez o CESP está omitindo uma coluna para tentar confundir o candidato, né? Mas não a vocês que já sabem mexer com isso daí. Colocou aqui A e não B e agora por fim vai colocar toda. Ela toda, tá vendo? Então tá, isso aí já está preenchido na prova, tá? Já estava lá na prova do TRT 5ª Região, já estava também. E ele também já valorou aqui, vamos ver? Duas proposições simples, então vai me dar 4 linhas, sendo 1, 2, 3, 4, sendo 2 verdadeiras e 2 falsas. Então o CESP colocou nessa ordem também. Só que não necessariamente nessa ordem, mas que o CESP já usou essa aí, então não tem problema nenhum. Então agora vai aparecer aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá aí, muito bom. Ok, então o CESP me deu essa valoração e já me deu essa daqui também, ó. Ele disse falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ele quer justamente saber se essa sequência está correta. Vamos ver se ela está correta? Vamos preencher? Pega o seu PDF aí e me acompanhe. Negação de B. Negação de B, perfeito. Aonde é verdadeiro, vai ficar falso. Aonde é falso, vai ficar verdadeiro. Aonde é verdadeiro, vai ficar falso. E onde é falso, vai ficar verdadeiro. Até aí, nenhum mistério, né? Agora, mais uma vez, atenção em relação aqui. Como ele omitiu de vocês a coluna do A e B, ele só está pedindo a negação de A e B, então faz assim, faz o A e B e troca a valoração, perfeito? No A e B só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, aqui se não tivesse essa negação, verdadeiro com verdadeiro ficaria verdadeiro. Só que como é a negação, ela vai ficar falsa, perfeito? E as demais, olha só, ficariam, todas as 3 ficariam falsas. Como é a negação, cada uma delas vai ficar exatamente verdadeira. Então, muita atenção para esse tipo de questão, tá? Que tanto o CESP quanto a FCC, ou qualquer outra banca, como a Funiversa, tá? A IADES, que vem aí, né? São bancas que estão pegando a maioria dos concursos por aí. Então, se você é daqui de Brasília, você tem que lembrar que os concursos do GDF normalmente são feitos pela Funiversa ou pela IADES, né? Agora, nos demais estados, pode ser FCC, pode ser CESP, bancas menos conhecidas por aí, que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com essas bancas, né? Para a gente não cometer nenhum tipo de erro, mas é bem por aí. Então, o conteúdo é bom, apesar de eu estar usando essas questões do CESP aí, qualquer banca pode cobrar porque é teoria pura, é a parte, né? Já vai chegar uma parte em que a gente vai trabalhar FCC, que a gente tem que trabalhar a parte inerente à FCC. Depois a gente separa a FCC, separa o CESP e vai trabalhando. Funiversa, trabalha com outras bancas, tá? Mas o conteúdo, igual para todos. Perfeito? Que conectivo? Conectivo E. No E, só é verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. E eu vou trabalhar na coluna do A e do não B. Esquece a do B, viu? É A
e não B. E no E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Ambas são verdadeiras? Não. Então, ele vai receber falso. Ambas são verdadeiras? Sim. Então, ela vai receber verdadeira. Ambas são verdadeiras? Long. Então, ela vai ficar falsa. Ambas são verdadeiras? Também não. Então, ela vai ficar falsa. Muito bom. Tá vendo? Então, essa daqui já estava preenchida pelo CESP. Vamos ver se está certo? Que conectivo é esse? É o sim, então. Perfeito? No sim, então, só é verdadeiro se o antecedente for verdadeiro, que é o primeiro, e o consequente for falso. Trocando em miúdos, no sim, então, o conjunto de dentro ser verdadeiro obriga que o de fora seja verdadeiro. Então, se o conjunto de dentro é verdadeiro e o de fora é falso, é impossível. Por isso que no sim, então, a sequência VF ela é impossível. Aqui deu VF? Não. Então, ela é verdadeira, já matamos a questão, né? Você já percebeu que ela está errada, essa questão. Mas vamos só terminar de preencher. Verdadeiro, falso, aqui ó, de V para F é falso, V para F também ela é falsa. Então, tá aí, mais uma vez, o item está errado, pelo simples motivo que não bateu com a valoração inicial do CESP. E, mais uma vez, se eu tivesse perguntado se isso era uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, isso seria uma contingência, porque recebeu as duas valorações. Perfeito? Então, mais uma questãozinha vencida. Vamos partir para a próxima. Vamos lá, ver o que vai aparecer aqui para mim. Questão de número 15. CESP-UNB TRT, Quinta Região, 2008. Vamos ver que questão, né? Tá sentindo alguma coisa. O CESP dessa prova, acho que ele puxou muito para um lado, hein? Vamos ver o que tem aí. A proposição negação de A ou B, então não A ou B, é uma tautologia. Tá vendo? Como veio aí, ó, a FCC cobrando tautologia, o CESP cobrando tautologia, essas bancas todas cobram esse tipo de questão, né? Então vamos lá, vamos montar isso daí, né? Vocês já estão bem experientes. Proposição A, proposição B. Essa daqui o CESP não deu montada não, hein? Então a gente vai montar. Temos duas proposições simples, ó, temos negação de A, então tem que aparecer uma coluna aqui para negar A, perfeito. Aí temos aqui A ou B e negação de A ou B. A gente pode seguir o mesmo critério que o CESP estava usando, não precisar colocar a do A ou B, é só ficar esperto. Vamos ver o que ele vai colocar aqui? Aí, ó. Nós também omitimos a coluna do A ou B, mas visto que a gente tinha feito dois exercícios atrás parecidos, eu achei por melhor deixar dessa forma, tá? Ok? Então aqui, ó, já apareceu não A ou B, então vai aparecer aqui não A ou B, tá aqui. E agora na última coluna aparece toda, né? Aí, que coisa bonitinha, não é isso? Então vamos lá. Duas proposições simples, 4 linhas, duas verdadeiras, duas falsas, não necessariamente na ordem que aparece, né? Então vamos ver o que vai colocar aqui. Um verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, perfeito. Agora a gente intercala, né? De um em um. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, perfeito. Agora a terceira coluna, negação de A. Onde é verdadeiro vai ficar falso. Onde é verdadeiro fica falso. Onde é falso fica verdadeiro. Onde é falso também fica verdadeiro. Aí chegou naquela situação, ó, negação de A ou B. Então, mentalmente vamos fazer, olha só, o conectivo ou só será falso se ambas forem falsas. Então, se não tivesse essa negação aqui, só seria falso aqui. Então, o que você faz? Você inverte. Aonde seria verdadeiro, você põe falso, porque aqui seria verdadeira, ela vai ficar falsa. Nessa daqui, ela seria verdadeira, vai ficar falsa. Nessa daqui, ela seria verdadeira e vai ficar falsa. E nessa daqui que seria falsa, ela fica verdadeira por causa da negação do conectivo ou. Muito bem. Vamos continuar. Mais uma vez o conectivo ou, só que agora na tabela do não A e do B. Da tabela não, da coluna. Tá aqui, ó, essas duas. Perfeito? Então vamos lá. No ou, pelo menos um verdadeiro, ele fica verdadeiro. Tem verdadeiro? Tem, professor. Então ela vai ficar verdadeira.
Tem verdadeira, professor? Tem não. Então ela vai ficar falsa. Tem verdadeiro? Tem. Então ela vai ficar verdadeira. Tem verdadeira? Também tem. Então ela vai ficar verdadeira. Que coisa boa. Tá vendo por que a gente estuda muito conectivo? Porque, olha, é uma enxurrada de questões. Isso cai sempre e está sempre caindo, né? Então vamos lá preencher a última coluna para a gente ver se isso é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. O item só estará certo se for uma tautologia, visto que ele afirmou que seria uma tautologia. Bom, não A ou B, então não A ou B. Cuidado, muito cuidado. Nós temos que fazer da negação de A ou B para não A ou B, porque ele é o antecedente, esse é o consequente, conjunto de dentro, conjunto de fora. Agora cuidado, ó. Ó, daqui para cá, perfeito? Ó, daqui para cá. Então você tem que observar o verdadeiro e falso daqui para cá. Mas se você já parou, eu acho que você aí com seus conhecimentos que você já adquiriu, você já visualizou que só seria falso ali se desse VF, VF, VF e VF. E você vê que aqui não tem um V para um F, né? Então, logicamente, isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro, aqui, verdadeiro, aqui, verdadeiro e aqui, verdadeiro. Ou seja, uma tautologia, uma definição de tautologia. Então, o item está certo. Certíssimo esse item em relação à questão de número 15 da prova do TRT Quinta Região 2008. Que coisa boa, hein? Então tá. Então, vamos lá, vamos ver se a gente tem mais uma questãozinha aí pra gente. Vamos lá, questãozinha de número 16. Outra questão do CESP-UNB TRT Quinta Região 2008. Fizemos muitas questões até aqui, né? Dá pra você, ó, acertar todas que caírem nessas bancas por aí, tá? Então, fiquem bem espertos. Professor, isso é inerente de uma banca só? Não, não. Todas as bancas, isso é teoria. Algum momento do curso é que, tipo assim, na banca, no AFCC, tende-se uma coisa, no CESP tende outra, mas tudo isso a gente vai ver aí, as diferenças, tudo bem bonitinho. Vamos ver o que tem aí de bom nessa questão. A proposição A e não B, então, negação de A e B é uma tautologia. Meu Deus, hein? O que aconteceu nessa prova do CESP? Ele quis testar a capacidade do cara saber fazer tabela verdade. Por isso que, ó, fiquem de olho, tá? Perfeito? Vamos buscar aqui nossa tabelinha. Tá aqui duas proposições simples, A e B. O CESP também não montou essa tabela, a gente vai ter que montar. Perfeito? Então tem aqui proposição A, proposição B. Note que eu não tenho negação de A, mas eu tenho negação de B. Perfeito. Que coisa boa. Então vamos lá. Bom, tá aqui A, B, negação de B, blá, blá, blá. Vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Vamos lá. A e não B, tá aqui. Então aqui vai ter que aparecer negação de A e B. Fiz a mesma coisa, estou usando o mesmo critério para que você acostume, porque às vezes ele pode omitir uma das colunas. E novamente, eu preferi também, como nas questões anteriores, omitir a coluna do A e B e fazer somente a negação de A e B. Mas você pode complementar aí com a coluna A e B, viu? Perfeito? Sem problema nenhum. E aqui vai aparecê-la toda. Olha que coisa boa, né? Então tá aí, recapitulando, nós temos aqui duas proposições simples, A e B, tá aqui. Temos a negação de B, temos aqui A e não B, e temos a negação de A e B, sendo que eu poderia ter colocado uma coluna para A e B aqui e uma para negação de A e B. Mas é só você ficar esperto. O que tem dentro do parênteses, o resultado que der dentro do parênteses, você troca por causa da negação. Perfeito? E por fim, como nós aprendemos, pega a proposição composta toda, porque é aqui que a gente vai saber se ela é uma tautologia ou não, de acordo com a afirmação do CESP. Então vamos lá preencher a tabela. Como eu tenho duas proposições simples, nós temos 4 linhas, 2 verdadeiras e 2 falsas. Então vamos preencher aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Perfeito? Agora a gente intercala, né? Vamos lá? Verdadeiro, falso, verdadeiro,
falso. Não necessariamente nessa ordem, você sabe que você tem aí 16 combinações possíveis para poder montar essa tabela verdade. Lembrando que você não pode repetir as linhas, é verdadeiro, 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 verdadeiro. Não, não pode, você tem que ter 2 verdadeiros, 2 falsos, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, em qualquer posição, tá? Vamos lá, vamos negar o B agora, onde o B é verdadeiro, ele fica falso. Onde o B é falso, ele fica verdadeiro. Onde ele é verdadeiro, ele vai ficar falso. E onde é falso, ele vai ficar verdadeiro. Opa, que coisa boa. Bom, conectivo E. Esse conectivo E aí é muito bom de trabalhar, né? Já sabemos que é uma conjunção, né? E que só vai ser verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras, caso contrário ela será falsa. Então vamos lá, no E, esquece a coluna do B e faça A e não B, tá? Essas duas aqui, ó. Então, verdadeiro e falso só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Ambas não são verdadeiras, logo ela é falsa. Ambas são verdadeiras, então ela fica verdadeira. Falso, então ela vai ficar falsa, olha aí. E aqui também, ambas não são verdadeiras, ela vai ficar falsa. Bom, é aqui que tomar cuidado, faça dentro do parêntese e não esqueça de trocar o sinal porque é a negação. No conectivo E, só é verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Aqui, ambas são verdadeiras? São. Ela seria verdadeira? Seria, mas vai ser o quê? Falsa, porque dentro do parênteses ela fica verdadeira. Como eu tenho negativo aqui, então você troca a valoração. Tá aqui. Essa daqui seria seria falsa. Como tem a negação, ela vai ficar verdadeira. Essa também seria falsa. Com a negação, ela fica verdadeira. Essa daqui seria falsa, mas com a negação, ela fica verdadeira. Muito bom. A última coluna é o se, então. Então, o se, então, que coisa bonitinha, né? Só vai ser verdadeira, só vai ser falsa se o antecedente, que é o primeiro, que é o conjunto de dentro, for verdadeiro, e o de fora, que é o consequente, que é o segundo, for falso, visto que essa sequência é impossível de acontecer. O conjunto de dentro existir obriga que o de fora exista. Se quando você coloca verdadeiro e falso, é porque não existe essa colocação, perfeito? Então aqui, ó, daqui para cá, então também daqui para cá, observa se existe um VF. Olha aí, ó. Vê se tem VF. VF, VF. Não tem. Então ela vai ficar verdadeira, 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 verdadeira. Definição de tautologia. Uma proposição composta que é sempre valorada como verdadeiro, independentemente das valorações simples, das proposições simples que a compõem, é denominada tautologia. Então, o item do CESP também está certíssimo, perfeito. Olha só que coisa boa, né? Uma coisa bem legal. Percebam o seguinte, olha só o que o CESP cobrou na última prova do TRT. Ele está cobrando muito essa parte aí de montagem de tabela, verdade, ou até mesmo de equivalência lógica. Eu não mexi com as equivalências ali. Tinha questões ali que dava para resolver sem a tabela, tá? Só pela equivalência lógica. Como a gente ainda não viu equivalência lógica, então eu me abstive de não mostrar por equivalência, porque senão ia enrolar o meio de campo. O próximo assunto que a gente for ver, o próximo conteúdo é equivalência lógica. Aí sim vocês vão aprender a fazer as questões sem o uso de tabela verdade, porque existem regras, tá? Que podem ser usadas para se evitar a tabela verdade, né? E nós a gente vai comentar sobre isso daí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, façam aí uma revisãozinha, volta aí o conteúdo, dá uma olhada, porque assim você vai conseguir aprender direitinho, tá? Essas questõezinhas que vêm caindo nessas provas, ok? Então, daqui um pouco a gente volta e bom estudo para vocês.